Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Atos, capítulo 4. Livro dos Atos, capítulo 4, a partir do verso 23. Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós faremos a exposição conforme a narrativa. Livro dos Atos, eu digo novamente, capítulo 4, a partir do verso 23. E soltos eles, foram para os seus. Meu irmão, minha irmã, você olha para o povo de Deus dessa forma, como seu povo, como povo ao qual você pertence. Veja que a Bíblia, inúmeras vezes, o Novo Testamento, repetidas vezes, combate a forma descompromissada como alguns têm encarado e vivido a vida cristã. Pense comigo nas expressões, nas metáforas que a Bíblia usa para se referir às igrejas locais. Ela descreve como edifício do qual nós somos pedras vivas. Nós sabemos que nas construções civis não se remove parte delas, não sem consequência, não sem derrubamento, não sem dano grave causado à edificação. A Bíblia fala de nós, meus amados, como pedras vivas das nossas igrejas locais. Não vemos pedras, colunas, vigas, circulando de prédio para prédio. A Bíblia descreve a nós, igreja local, como corpo de Cristo nesta localidade, do qual nós somos órgãos, membros. Mas, exceto casos excepcionais, órgãos e membros do corpo não transitam de corpo para corpo. Mas a forma como alguns passeiam ao longo da sua vida cristã daria a entender isto. Esta forma de viver a vida cristã é combatida pelo Novo Testamento. Esta forma descompromissada, permita-me usar esta palavra leviana, de viver a vida cristã e de levar sobre si o nome de Cristo. A minha igreja é a minha família. A minha igreja é o corpo do qual eu faço parte, é o meu povo. Os apóstolos foram para os seus. De fato, meus amados, o Novo Testamento ensina que os crentes devem ser leais às suas igrejas. Envolvidos, comprometidos, dedicados, leais. É assim na sua vida? Contaram tudo, volto ao verso 23, o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. E então nós entramos no nosso tema desta manhã. O povo de Deus ora é o título desta mensagem. Porque o texto nos diz: ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Orar, meu amado, minha amada, orar deveria ser a sua primeira reação, deveria ser a minha primeira reação. Diante de uma notícia alarmante de que o evangelho estava sendo violentamente perseguido, de que as perseguições seriam inclementes e cruéis empreendidas pela elite política e religiosa daquele tempo, a reação deles não foi armar-se, a reação deles não foi fugir de Jerusalém, a reação deles não foi empreender alguma arquitetura de planejamento que os pudesse livrar. Não, o texto diz: ouvindo isto, notícias tão alarmantes, unânimes, levantaram a voz a Deus. Sua primeira reação foi qual? Orar. Tiago, meu irmão do nosso Salvador, na sua carta, capítulo 5, a primeira parte do verso 13, diz: está alguém entre vós aflito? E qual é a resposta? Ore. Está alguém entre vós aflito? Ore. A primeira reação. Nossa primeira reação pode ser preocupar-nos, reagirmos, injuriar-nos, enfurecer-nos.
E vemos às vezes pessoas andando pela rua engajadas em conversas mentais intermináveis, imaginárias, em que alguém diz uma coisa e ela responde outra. E, meus amados, não nos engajemos nisso. Nossa primeira reação deve ser levantar a voz a Deus. Então, eu quero dizer sobre isto, de maneira assim, doutrinária, se eu posso dar essa expressão, é que ao orarmos, nós experimentamos, nós demonstramos, nós manifestamos a realidade da nossa salvação. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso aos irmãos. Eu poderia usar uma expressão, ainda que ela tenha algumas nuances, mas eu poderia me expressar da seguinte maneira, que eu e você fomos salvos para orar. Claro que não somente, mas permita-me dizer, principalmente. A minha alma, meu intelecto, os meus afetos, a minha vontade, o inteiro do meu ser estava em oposição, antagonismo a Deus. Eu era um inimigo de Deus. Eu odiava, e não somente eu, mas toda a humanidade, odiava a Deus, insubmetia-me ao seu domínio, ao seu governo, à sua soberania, preeminência, proeminência sobre a minha vida. Mas então diz-nos a palavra de Deus que em Cristo nós fomos reconciliados. Então, meus amados, eu afirmo, inexiste expressão mais genuína e plena desta reconciliação mental, afetiva, sentimental, volitiva, corporal, física, anímica. Inexiste expressão mais genuína e plena dessa reconciliação do que entrar como o nosso Salvador ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Eu adoro a Deus quando oro. Eu lhe agradeço, eu louvo o seu nome, confesso os meus pecados, intercedo pelos meus irmãos, suplico pela minha própria vida, entrego nas mãos do grande e poderoso Deus todas as coisas. Meus amados irmãos, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, a base de toda a sua vida cristã é o seu relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Você não adora melhor do que ora, porque se você não sabe adorar o seu Deus em oração, você não sabe adorar cantando. E se você não sabe louvar e engrandecer o nome de Deus orando entre ti e Ele somente, você não sabe fazê-lo com músicas. Pode se emocionar, pode gostar dos hinos, pode ser envolvido pela poesia e pela beleza magnífica das verdades espirituais, mas você não adora melhor do que ora. Digo mais, você não vive a vida cristã melhor do que vive a sua vida de oração. O nosso amado Salvador não disse, e tu, se orares. Não foi isso que ele disse. Ele disse, tu, quando orares. Mas sobre isso é importante dizer que nós oramos não porque Deus precise dos nossos relatórios, dos nossos reportes, dos nossos informativos, do seu trono de glória. Não, Deus pelo contrário, Ele não precisa dessas informações, mas nós oramos porque Ele é honrado, dignificado, glorificado pela dependência que demonstramos, pelo respeito e pelo amor, pela devoção que manifestamos quando nos achegamos a Ele orando. Ó, meus amados, os filhos do grande Deus oram ao seu Deus, amam ao seu Deus, adoram e louvam o seu Deus,
dependem inteiramente, os filhos do grande Deus levantam a sua voz a Deus. Mas em segundo lugar, eu preciso falar, o resumo desta pregação está publicado aí no seu boletim, na página 2. Em segundo lugar, eu preciso falar sobre a forma como nós oramos. E ainda que eu já tenha mencionado isto no púlpito da igreja algumas vezes, chamando a atenção dos irmãos para a forma como as pessoas oram e para o que a forma como as pessoas oram manifesta, a verdade é, meus amados queridos, é que a forma como nós oramos mostra o que cremos a respeito de Deus, mostra a forma como nos relacionamos com Ele. Veja só. Levantaram a voz a Deus, verso 24, e disseram: Senhor, marca esta palavra, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Eles se referem a Deus, eles se dirigem a Deus, aliás, nesta oração 3 vezes como Senhor. No verso 24, Senhor. No verso 26, Senhor, e aqui na língua grega, Kyrio, e no verso 29, ó Senhor, ali na língua grega, Kyrie, é outra declinação, mas de fato no verso 24, a primeira palavra que dizem na sua oração a respeito de Deus não é a palavra Kyrios, da qual temos falado aos irmãos algumas vezes, é outra. É uma palavra que transliterada pertence à nossa língua portuguesa. É uma palavra própria do nosso idioma, de fato não muito conhecida, mas é uma palavra do nosso idioma, porque eles oraram e a palavra grega é déspota. Déspota. Você sabe o que é déspota? Déspota é a palavra usada na nossa língua numa conotação muito negativa para descrever os tiranos, os ditadores, os autocratas do nosso tempo. Mas esta palavra na língua original não tem essa conotação tão negativa. A ideia é como se eles orassem, e talvez eu traduziria assim: ó soberano. Porque é uma palavra que denota domínio pleno e irrestrito. Ó soberano, dominador. Ó soberano, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Nós continuaremos a ler, meus amados, esta oração, mas não encontraremos nela nenhum rogo. Nenhum rogo. Digo de novo, nenhuma súplica, nenhum pedido de livramento pessoal. Nenhum pedido de que fossem poupados, nenhum pedido eles fizeram a Deus de que fossem livrados daquelas ameaças com a violência que acarretaria e eventualmente acarretou, como veremos adiante neste precioso livro dos Atos dos Apóstolos. Não. Eles tinham consciência, eles tinham noção do que podia acontecer com eles. Toda forma de ostracismo e violência. Mas, meus amados, mais do que isso, mais do que agressão, vergonha, constrangimento, mais do que isso, eles tinham noção última de que poderiam ser crucificados, padecer, agonizar por horas, talvez dias, no madeiro, envergonhados publicamente, sofrimentos indescritíveis, lancinantes, que a nossa condição presente não nos permite sequer supor. O que nós não conseguimos imaginar, eles sabiam muito bem, estava viva na memória deles a própria crucificação do Filho de Deus. Por quê? Não oram se o seu Deus era soberano? Por que não oram pedindo livramento? Porque sabiam, e nós talvez não saibamos, amados, que o servo não é maior do que o seu Senhor.
A crença deles na soberania não era de que a soberania estaria trabalhando ao seu favor, mas de que eles próprios estavam submetidos à soberania de Deus. Alguém aqui nesta manhã de domingo não crê que Deus é soberano? Alguém aqui duvida da soberania de Deus? Mas que contradição, que perplexidade de contradição paradoxal. Quando lábios que confessam a soberania irrestrita de Deus, no entanto, se amedrontam diante das situações da vida. Meu amado, minha amada, pode acontecer com você alguma coisa que não tenha sido permitida por Deus? É possível? Deus vai fazer mal a você? É outra pergunta. Deus vai fazer mal a você? Sendo você um salvo, e Ele não poupou nem o seu próprio filho pela tua salvação. Paulo pergunta, como Deus não nos abençoará? Capítulo 8, verso 32 da carta aos Romanos. A confissão da soberania de Deus é aquela que traz para nós uma visão diferente da vida, meus amados. Não nos amedrontamos, não nos receamos. Por quê? Porque cremos que Ele é o soberano Senhor, que fez, Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mesmo adiante do sofrimento medonho, eles confessam a soberania de Deus e o seu serviço a Deus. O que as suas orações mostram? O que as suas orações mostram sobre a sua fé, sobre o seu relacionamento com Deus? Perdoe-me mencionar isto, mas passava eu a televisão outro dia e descobri quanta programação evangélica há. É assustador, principalmente pelo conteúdo. Mas o que eu ouvi, irmãos, era blasfêmia pura. Porque a pessoa dizendo orar a Deus e dizendo orar em nome de Jesus, dizia, Senhor, eu não aceito isso, eu ordeno aquilo, eu exijo não sei o que, eu quero... Não, meus amados, por favor, não peque dirigindo-se assim a Deus. A soberania de Deus não altera diante das situações da vida. Nossa fé nos ensina isto. Devemos andar. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que ames o juízo, pratiques a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Foi o que escreveu o profeta Miqueias. Continuando a nossa leitura e indo para mais um ponto desta mensagem da manhã de hoje, verso 25 a 28, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Meus amados, eles olhavam para a Escritura de uma maneira diferente de como as pessoas hoje olham. As pessoas olham para a Escritura e falam, mas isso foi Davi, isso foi Paulo, isso foi Pedro, isso foi João. Eles disseram, Deus, tu disseste pela boca de Davi. Criam neste livro maravilhoso, infalível, precioso, santo, que Deus nos deu do céu, que é a Bíblia Sagrada.
Disseste pela boca de Davi, teu servo, e então citam o Salmo 2, e nós somente sabemos que o Salmo 2 foi escrito por Davi por causa desta informação nos ser trazida aqui em Atos 4. Eles oram, mencionam o Salmo 2 na sua oração. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente, verso 27, contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e povos de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eu fico... Diante desse trecho aqui, desses 4 preciosos versos, eu fico sem saber por onde eu vou. Porque eu poderia pregar sobre a cristologia do Salmo 2, ou sobre a doutrina da inspiração da Escritura, ou sobre a forma como olhavam para a crucificação, para os seus agentes, a forma como aqueles crentes alcançaram uma nova compreensão dos fatos da vida de Cristo e, por assim dizer, da vida como um todo. Mas eu preciso dizer para os irmãos na manhã de hoje o seguinte: a mente deles, o coração deles estava cheio da palavra de Deus, a tal ponto que, sem fingimento, sem pedantismo, sem serem pernósticos, isto é, que quer falar para parecer bonito, não, nenhuma dessas coisas, porque isso Deus não aceitaria, Deus não ouviria, não, mas porque o seu coração estava cheio da Escritura Sagrada. Eles oraram um salmo. Esta é a oração de uma gente que ama profundamente a palavra de Deus. Esta é a oração de um coração que se apega, que esconde a palavra de Deus no seu coração, que medita nela de dia e de noite. Mas nós vivemos num tempo, meus amados, de profundo desconhecimento da palavra de Deus. Terá havido outrora no passado um tempo em que as pessoas se orgulhavam de maneira muito tola, muito vã, de encher a sua cabeça de trivialidades, de nomes, de datas, de nomes de cidades, de terras, de reis, dizendo que isso é conhecer a Escritura Sagrada. E por resposta a isso, por antagonismo a isso, por oposição, nasceu uma outra forma de se encarar, de que é que você não precisa. Dois erros. Porque a Bíblia não é um livro de informações técnicas, nem também é o vento que empurra a pipa, livre, leve, solta. Este livro que eu tenho em minhas mãos, este livro pode estar na sua cabeça e não no seu coração, mas não estará no seu coração se não estiver na sua cabeça. Digo de novo, este livro, santo livro de Deus, pode estar na sua cabeça e não no seu coração, mas não está no seu coração se não estiver na sua cabeça. O ponto principal que eu quero destacar nesse trecho: eles estavam tão envolvidos com a palavra de Deus, que eu digo de novo, sem fingimento, sem querer aparecer, sem afetação, sem um planejamento vaidoso de querer falar bonito na frente dos outros. Eles estavam tão envolvidos, esconderam no seu coração para não pecar contra ti, meditando como um homem feliz na palavra de Deus de dia e de noite. Estava tão presente que ela moveu, dirigiu a sua oração, seus pensamentos, seus sentimentos. A primeira pergunta é se nós sabemos orar, mas a segunda é se nós sabemos orar assim, desta forma. O livro dos Salmos foi dado. As orações da Bíblia que estão escritas, como a que lemos mais cedo nesse culto de Ana, mãe do profeta Samuel, as orações do nosso amado e glorioso Salvador, as orações do apóstolo Paulo, outras orações como as de Neemias e tantas outras que nós temos escritas na Escritura Sagrada, nos foram dadas, irmãos, para nós aprendermos a orar.
Porque bem diz, sabemos que não sabemos orar como convém, mas podemos aprender. Podemos aprender. Podemos crescer um pouco. Suas orações se parecem com os salmos? Suas orações, meu amado irmão, minha querida irmã, as suas orações se parecem com os salmos? Você adora a Deus dessa forma? Você louva o nome de Deus dessa forma? Considere as orações de Jesus Cristo. Naquele tempo, exultou Jesus do seu Espírito e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ó, meu amado, que regozijo santo o nosso Mestre tem na vontade perfeita de Deus. Quanta alegria na salvação de outros. Quanta admiração pelos propósitos magníficos, magnânimos, gloriosos da graça. Você sabe orar assim? Na agonia do jardim, ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Suando gotas de sangue de agonia, ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Você sabe orar assim? Toda igreja que eu conheço tem sempre um ou dois irmãos da intercessão, uma senhorinha da intercessão, um irmãozinho da oração. Normalmente pessoas idosas, como se a oração fosse uma tarefa inócua. Eu pergunto: quantos membros tem a igreja? Se uma igreja tem 100 membros, se uma igreja tem 500 membros, se uma igreja tem 5.000 membros, ela tem que ter 5.000 irmãos da oração. Se a igreja tem 500 membros, ela tem que ter 500 membros da intercessão. Note agora, verso número 29, a forma como eles colocaram as suas súplicas diante de Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles disseram 9 palavras. 9 palavras a respeito das ameaças violentas que estavam sofrendo. 9 palavras a respeito do seu risco de vir a perder a vida em sofrimentos e angústias. 9 palavras. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. 9 palavras. Eles não aconselharam a Deus na sua oração. Observe isso. Perdão. Eles não aconselharam a Deus. Nenhum deles, esse irmão que orava em nome de todos, certamente foi assim, não deixou seu coração inflamar de medo ou de raiva. Ele não disse: ó Senhor, manda um raio na cabeça de Pôncio Pilatos, faz uma pedra cair na cabeça de Herodes, uma cobra mordeu o pé de Anás. Nenhuma destas coisas. Eles disseram: Senhor, olha. Senhor, olha. E deixaram seus cuidados nas mãos do soberano Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Eu tenho dito aos irmãos muitas vezes que 1 hora de preocupação, 1 hora de ansiedade, 1 hora de raiva inflamada não opera
o que 1 minuto de oração opera. 5, 10, meia hora, 1 hora de oração. Que coisa maravilhosa. Não foram tomados pela ansiedade. Zelaram pelo seu coração. Muita humildade e submissão. Ao trazer problemas tão grandes consigo diante de Deus, eles apenas disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Senhor, olha, Senhor, e faz aquilo que o Senhor sabe que é o melhor a fazer. Mas eu preciso dizer aos irmãos, eles deixaram essa questão para o cuidado de Deus e deixaram. Eles não ficaram insistindo, indo e voltando com o mesmo assunto ou depositando os seus cuidados diante do Senhor para imediatamente voltar a trazer cuidados sobre si. Ou como eu li uma frase muito interessante nesse respeito: Senhor, me perdoa por ter voltado para buscar logo em seguida tudo que eu deixei nas tuas mãos enquanto orava. Senhor, me perdoa por ter voltado para buscar logo em seguida tudo aquilo que eu deixei em tuas mãos enquanto orava. Meu irmão, minha irmã, deixou algo na mão de Deus? Deixe. Confie. Olha, Senhor, para isto. Olha, Senhor, para aquilo. Tenho tentado orar dessa forma, estou meditando nesse texto há semanas. Olha, Senhor, para isto e só. E Deus olha, e Deus age, e Deus faz. Deus nos abençoe a aprender a suplicar dessa forma. Há uma segunda parte nessa súplica. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, é a primeira. A segunda é: e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. É um pedido interessante, porque eventualmente aquele irmão que orava pelo grupo, talvez um dos apóstolos, talvez um irmão de respeito na igreja, mas todos no seu coração, em última análise, sabiam que poderiam retroceder por causa de medo. Eles sabiam que na hora que o chicote se mostrasse, eles poderiam recuar, acabrunhar-se, encolher-se de medo. Então eles oram como o Salvador ensinou: ó Deus, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixes cair em tentação. Conhecedores das suas próprias fraquezas, eles as colocam abertamente, confessas diante de Deus e rogam: concede aos teus servos coragem, força, fé, ânimo, vigor. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Oh, meus amados, vivemos um tempo tão diferente. Um tempo em que as pessoas se vangloriam das suas fraquezas de uma maneira cínica e vergonhosa. Alguém diz: ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, é minha fraqueza. Eu tenho dificuldade de ler. Então, não lê. Deixa fechado o tesouro do céu e vive na ignorância. Outro diz: pastor, eu não consigo ver o culto da manhã, eu não acordo, é minha fraqueza, é o sono. Está entregue, vencido pela fraqueza. Não separa o melhor para o Senhor. Não prioriza. A verdade é essa. Não prioriza as coisas de Deus. Há outras. E alguém dirá dos seus problemas morais, do seu endividamento irrestrito, dos seus gastos, da sua gastança vaidosa, das suas mentiras e da sua vaidade, tudo dizendo: é minha fraqueza, minha fraqueza, minha fraqueza, minha fraqueza. Busque força no Senhor, meu amado. Fortalecei-vos, Efésios 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Alguns se gloriam no seu pecado. Misericórdia.
antecipadamente sabendo que poderiam fraquejar. Eles pedem: Senhor, concede força, coragem aos teus servos. Confesse seus pecados, meu amado irmão. Confesse, minha amada irmã, suas fraquezas a Deus. Peça perdão. Peça força de Deus para viver a vida para a honra do Senhor Jesus. É a segunda petição. A terceira petição, verso 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A Bíblia destas pessoas era o Antigo Testamento. A expressão estende a tua mão é veterotestamentária, é do Antigo Testamento. Significa estende a tua mão e protege, guarda, favorece, abençoa a sombra da mão de Deus. Numa terra onde o sol durante o dia é inclemente, escaldante, a mão de Deus era uma sombra de refúgio, de bênção, de proteção, de favor lá do céu. Eu tenho tentado orar assim, meus irmãos, usar esta expressão, estende a tua mão. E aí eu saio de casa e desço aqui para o prédio da igreja para vir trabalhar, e ao passar pelas ruas, de frente à casa dos amados irmãos, eu oro: Senhor, estende a tua mão. Passo na frente do Glaucus, da Janaína, do prédio onde eles moram. Senhor, estende a tua mão sobre esta família. Depois eu entro na rua de baixo, onde moram o Rodrigo, a Jenny. Eu digo: Senhor, estende a tua mão sobre este casal. Na outra rua moram Marlene, o Shelder, a Luana. Eu digo: Senhor, estende a tua mão. Chego na rua Apa, onde mora a Elaine com seus filhos, a Dita com a família, a Neuza. Senhor, estende a tua mão e abençoa. É a mão de Deus que opera, meus irmãos, e não a nossa. É a mão de Deus que faz e não a minha. Estende a tua mão para curar. Eu creio na cura divina. Não creio em curandeiros, nem em rituais, nem em unções de cura, mas que Deus cura. É claro que Deus cura. Nestes anos que tenho estado aqui com os irmãos, quantas respostas de oração nós temos obtido da parte graciosa de Deus, em pessoas por quem nós oramos que estavam enfermas e o Senhor abençoou. Estende a tua mão para curar. Estende a tua mão para fazer sinais e prodígios, a conversão de almas ao Senhor, a restauração de vidas que o pecado tinha dilapidado. Meus amados, em nome do teu santo Filho Jesus, você vai à bilheteria, compra um ingresso, R$100 e tantos, para entrar lá no grande teatro do Palácio das Artes e ouvir uma récita de piano. Quando entra, tem aquele piano enorme, maravilhoso, aquele Steinway & Sons de concerto, que está tocando. Um grande pianista está tocando e toca grandes obras clássicas com habilidade, com virtude, com talento. Mas no final do espetáculo, a multidão se levanta e aplaude. Aplaude a quem? Aplaude o piano ou o pianista? O piano ou o pianista? O piano ninguém aplaude. A mão que opera é a mão do Senhor. A glória é do Senhor. O nome a ser exaltado é o nome do Senhor. E é por isso que nós oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Porque nada é conquistado por nós, tudo Ele conquistou para nós. Nada é nosso, tudo é dele. Nada nós obtemos de nossa parte, mas é Ele quem obtém para nós, já obteve na cruz do Calvário e nos dá. E a glória, meus irmãos, o nome exaltado é o nome dele, é o nome de Jesus. Número 5, nesta manhã. O que acontece com uma igreja que ora? Verso 31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E pego ainda essa primeira expressão do verso 32. Era o coração e a alma da multidão dos que criam.
moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Alguns interpretam que era um ambiente santificado, um ambiente envolvido, cheio da presença de Deus, um ambiente que Deus ali deu àqueles crentes uma percepção notável, notória da sua presença ali com eles. Outros que as paredes tremeram mesmo, mas de uma forma ou outra, meus amados, Deus ouve, responde, Deus dá um sinal, Deus dá uma prova da sua graça, da sua fidelidade, das suas promessas, do seu poder, do seu amor. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Deus deu um sinal da sua graça. Aquele sentimento, quando nós voltamos para casa depois do culto, com a doçura das promessas reavivadas em nosso coração. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Estavam reunidos, meus irmãos. Não era cada um orando lá na sua casa, como o comodismo egoísta do nosso tempo quer impor sobre a igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo. Apenas para esclarecer, batismo e plenitude do Espírito são duas coisas diferentes. Você foi batizado no Espírito Santo no dia da sua conversão, mas você pode alcançar estar cheio do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito? Meu irmão, você quer ser cheio do Espírito? Minha irmã, você quer ser cheio do Espírito? Sim? Para quê? Para dizer, eu sou cheio do Espírito. Eu sou espiritual. Eu sou amigo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito para isso? Foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então somos cheios do Espírito para testemunhar do Evangelho, da obra de Cristo por nós em nosso lugar na cruz do Calvário, da sua vitória na ressurreição, na sua ascensão, na sua segunda vinda, o seu domínio eterno. Para isso nós somos cheios do Espírito Santo, para que as palavras que saiam de nossa boca, sejam palavras abençoadoras, santificadas, vivificantes. Então note, o instrumento escolhido de Deus para nos encher de si é a oração. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Uma unidade, meus amados irmãos, espiritual, santa, singular, especialíssima, que o mundo não conhece. A unidade entre aqueles que juntos buscam o trono da graça, ao mesmo trono vão as nossas petições. É assim que nós vivemos em verdadeira unidade como povo de Deus. Preciso concluir, irmãos, por causa do tempo. Mas eu trago 12 perguntas para concluir esta mensagem. Medite nelas. Número 1. Você é uma pessoa que ora? Somos nós um povo que ora? Número 2. A oração é a sua primeira reação, a minha, é a nossa primeira reação diante das situações da vida, é a nossa primeira reação. Número 3, oramos verdadeiramente dependendo de Deus? Número 4, adoramos a Deus quando oramos? Você não adora cantando melhor do que adora orando? Número 5, estamos tão cheios de Bíblia no nosso coração, na nossa mente, a ponto de orarmos cheios da palavra de Deus? Número 6. A nossa oração, a minha, a sua, é uma oração humilde e sincera? Ou é uma oração arrogante, carnal, vaidosa? Não. Humilde e sincera, nossa oração é assim. Número 7. Nós deixamos as questões da vida nas mãos de Deus e confiamos no seu desígnio para nós. Número 8. Nós desejamos tomar parte na obra de Deus? O pedido foi: concede aos teus servos que falem, e Deus concedeu
foram cheios do Espírito e falavam. Nós desejamos tomar alguma parte na obra de Deus, fazer algo para o Senhor. Número 9, nós ansiamos de fato por ver o agir do Senhor entre nós. Número 10, nós intercedemos pelos ministros do Evangelho, como a igreja orava pelos seus pastores, os santos apóstolos, nós intercedemos por eles, amados. Penúltima, que lugar a oração ocupa em sua vida? No tempo do seu dia. Número 12, sendo Jesus Cristo o nosso mestre e o nosso modelo, a nossa vida de oração se assemelha à de Cristo? Nós precisamos, irmãos, de ajuda do céu. Aviva-nos, Senhor. Ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Coloque-se em pé e vamos cantar este hino e fazer dele a nossa oração. Este não é o áudio original.